Ok. Então, agora nós vamos falar mais detalhes sobre as medidas de EEG que podemos extrair no domínio da frequência. Ok. Então, primeiro na verdade, eu quero ouvir de vocês. Que tipos de medidas, de EEG você acha que é possível extrair no domínio da frequência? Alguém já está fazendo isso? As medidas dos picos, né? N100, N45, 180, P180. Não, então na verdade, você está falando sobre componentes do potencial relacionado ao evento, que é no domínio do tempo, que vamos falar sobre isso na semana que vem. Então, medidas no domínio da frequência são medidas oscilatórias sobre as oscilações da atividade neuronal que gravamos no EEG. Então, estamos falando sobre atividade em 5 bandas de frequência: a delta, theta, alfa, beta e gama. Essas bandas têm limites de a frequência mais lenta e a frequência mais rápida que está incluída na banda. Então, como eu falei antes do intervalo, a delta é a banda mais lenta, que inclui as frequências de 1 a 3 Hz. Em seguida é theta, depois alfa, depois beta e depois gama. Como eu falei antes do intervalo, cada banda de frequência foi associada com processos cognitivos ou fisiológicos diferentes. Então, mas não. Então, você pode buscar na literatura, nos artigos científicos, um significado para todas as bandas, mas é importante considerar a consistência dessas evidências. Então, não dá selecionar um artigo que mostra, por exemplo, delta está associada a tal função cognitiva, mas não existe mais nenhum artigo que replicou esse achado. Então, no que eu estou trazendo aqui são os processos neurocognitivos que foram de forma robusta associados a cada banda. Então, nós temos evidências mais robustas para as funções associadas à faixa theta. Então, nós temos evidências fortes de que a atividade neuronal nessa frequência tem um papel importante no controle cognitivo, na autorregulação e na memória. E isso vem de muitos e muitos e muitos estudos que manipularam condições de controle cognitivo, de autorregulação e de memória e investigaram aumentos e reduções
nas frequências da atividade neuronal e com muita consistência encontraram que a frequência θ, a atividade na frequência θ aumenta durante esses processos neurocognitivos, ok? Então, esses são achados confiáveis. Mas é importante lembrar que quando estamos falando sobre medidas de EEG somente no domínio da frequência, que geralmente as pessoas estão em um estado de repouso. Então, enquanto nós podemos inferir que a θ está associada à autorregulação, à memória, não sabemos com certeza que essa é a mesma coisa quando gravamos de um estado de repouso. As evidências para as funções das oscilações na frequência alfa também são muito fortes, muito robustas. Então, Gustavo mencionou Wolfgang Klimek, e ele liderou o campo de oscilações em relação à função da alfa. Então, ele mostrou com muitos e muitos estudos experimentais com modelos computacionais e estudos em animais não humanos, experimentais com animais não humanos, que a alfa representa ou está muito envolvido na inibição cortical. Então, quando nós observamos, quando uma região, uma população de neurônios não precisa ser usada, nós observamos um aumento na frequência alfa. Por exemplo, quando você grava os participantes em um estado de repouso com os olhos abertos e depois com os olhos fechados, você vai ver um aumento na atividade na frequência alfa em eletrodos occipitais durante o fechamento, quando os olhos estão fechados. E a interpretação disso, que foi confirmada não só com EEG, mas com MEG, que pode ver onde está produzindo esses sinais, foi que quando você fecha os olhos, o cérebro inibir a ativação do córtex occipital, que processa informações visuais, ok? Então, para alfa, nós temos evidências muito fortes sobre esse papel de inibição ou supressão cortical, mas por conta dessa função inibitória, ela também participa de processos atencionais, por exemplo, inibindo a atenção, inibindo a percepção de informações irrelevantes para focar a atenção em informações relevantes e também em processos de memória. Então, θ e beta temos evidências mais robustas sobre as funções dessas frequências. A atividade gama é a outra banda para a qual nós temos algumas evidências sobre a função. Então, a gama, em vários estudos, foi mostrado como importante em processos perceptuais, especificamente na criação de uma representação perceptual do mundo externo.
Então, por exemplo, sabe aqueles ilusões visuais que você olha em uma imagem e você consegue, parece parece um pato. E se você continua olhando, parece um coelho. Sabe aquelas ilusões? Então, isso acontece porque seu cérebro está criando uma representação visual das informações do estímulo. E a atividade gama aumenta durante esses processos perceptuais e acreditamos que tem um papel importante nessas representações perceptuais. A gama também é associada a processos de aprendizagem. Então, quando participantes estão fazendo uma tarefa em que precisa associar um estímulo com outro estímulo e não com outro estímulo, você vai ver que a atividade gama aumenta durante esse processo de associação e está reduzida durante a apresentação de outros estímulos. E a atenção também. A atividade delta e a atividade beta, nós não temos na literatura científica evidências robustas sobre processos específicos. Então, beta foi sugerido por muito tempo que a beta tem um papel importante na emoção e em atenção, mas não existem evidências consistentes, que pode ser parcialmente porque não foi estudada com a mesma rigor, com a mesma atenção que essas outras bandas, mas o estado da literatura atualmente é que não sabemos exatamente o que a beta representa. E a mesma coisa para delta. Delta, como ela é a banda mais lenta, é possível que ela tenha um papel relacionado ao funcionamento da rede de modo padrão, que é nossa rede funcional cerebral, que é mais ativa quando nós estamos focados em nossos próprios pensamentos e deixando nossas mentes eu esqueci a palavra em português, mind wandering é a palavra em inglês, quando você deixa sua mente andar. Devaneio, né? Devagando. Obrigada. Então, tem algumas evidências preliminares que isso pode ser uma função da delta, mas ainda nada robusta, ok? Então, eu pessoalmente, eu acho que temos confiança da literatura científica sobre o que a theta, alfa e gama representam e não tanto sobre delta e beta, mas preciso de mais pesquisas sistematicamente investigando qual a função dessas bandas. Ok. O que, então, eu expliquei que essas bandas têm algumas funções associadas a elas, para algumas das bandas, e o que podemos fazer no domínio da frequência é extrair a magnitude
da atividade nessa banda de frequência durante um estado comportamental específico. Geralmente, isso é durante um estado de repouso, quando o participante tem os olhos abertos e os olhos fechados. E o nome dessa medida é potência, o power, e é quantificada em termos dos microvolts quadrados. Então, você extrair a magnitude da atividade nessa frequência e calcular essa medida de potência. E a escala é microvolts quadrados. Então, tem toda uma justificativa e uma lógica por medir essas características da frequência do cérebro ou do EEG durante um repouso. Então, nós sabemos que quando estamos em repouso, o cérebro vai oscilar pelos estados do cérebro em atividade espontânea, flutuações espontâneas. Essa flutuação espontânea é entendida como uma arquitetura funcional, uma estrutura funcional que organiza as funções cerebrais e apoiam os processos neurocognitivos, tá? Então, a proposta é que podemos investigar a eficiência e a integridade de diferentes processos neurocognitivos por meio da quantificação da magnitude da atividade oscilatória em faixas de frequência diferentes, considerando que podemos dizer que algumas bandas de frequência têm funções cognitivas associadas a elas. Então, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham que são os problemas com essa proposta. Alguém veja algum problema com essa proposta? Professora, eu vou supor a partir de uma coisa que estou pensando relacionada ao que a senhora disse anteriormente. Talvez tenha a ver com a assertividade do sinal numa perspectiva espacial, porque quando você estava dizendo mais cedo sobre a definição de um sinal excitatório, inibitório, a partir de uma localização espacial, que não dá para dizer. E aí, no caso, talvez, não sei se seria nessa direção, mas fiquei pensando sobre isso. Não, sim, isso é super importante. Então, não podemos dizer qual região produziu essa atividade oscilatória só com EEG, não com confiança, e não podemos dizer se foi... não, então, não podemos dizer que foi uma mensagem de sinalização inibitória ou excitatória. Isso é diferente desse processo de inibição cortical, ok? Esse processo de inibição cortical
estamos caracterizando o EEG, não estamos dizendo que os neurônios estão mandando mensagens inibitórias, ok? Então, essa inibição cortical aqui é no nível do couro cabeludo, no nível maior. Então, nós não estamos inferindo que os neurônios estão enviando mensagens excitatórias ou inibitórias. Então, ficou claro ou vocês ficaram confusas sobre isso? Ok. Então, um problema com essa proposta é que nós temos vários pressupostos aqui. Então, primeiro, estamos dizendo que essas faixas de frequência, de fato, têm funções cognitivas diferentes. E como eu falei, podemos confiar mais ou menos que θ, alfa e gama têm algumas funções cognitivas específicas. Mas, durante o repouso, nós não sabemos. Porque não isso que posso falar? Isso que eu tava querendo falar, assim, tem uma série de inferências que você tem que fazer, e mesmo na eletrofisiologia, neurofisiologia já incomoda você pensar nisso. Agora, acho que o mais crucial de tudo é que essas faixas de frequência foram tão robustamente associadas a essas funções cognitivas, justamente em paradigmas experimentais que faziam você usar essas funções cognitivas dessa maneira. Então, se você muda para resting state, você já muda completamente, não dá para dizer que é a mesma coisa, até porque elas fazem mais de uma coisa, né, no cérebro. Isso, exatamente. Então, perfeito, exatamente isso. E acho que sem contar também, Lizzy, que até coloquei ali no chat, né, tem uma questão da própria variabilidade, né, individual. Então, a idade, estado de alerta, sono, medicação também, não sei se condiz, né, se faz sentido, Sim, mas tem faz muito sentido. o EEG de repouso, ele não vai medir diretamente o desempenho cognitivo, né? Não, exatamente. Então, então, isso é um ponto importante, é que essas frequências, eles mudam um pouco ao longo do desenvolvimento, então são um pouco mais lentas em bebês do que em adultos, mas isso você inclui na análise, tudo bem. O que esse é o seu ponto sobre a pessoa pode estar doente, pode estar com sono. Na verdade, isso não deve afetar, porque a ideia é que todos os cérebros oscilam entre essas circuitos funcionais. Então, quando estamos em repouso, e tem evidências de ressonância magnética funcional muito robustas, que o cérebro vai oscilar ativando a rede sensorimotor, a rede visual, a rede de função executiva, a rede de modo padrão, espontaneamente, e é parte da organização do cérebro a fazer isso. Então, assim, um estado de ser mais sonolento um dia, medicamento, com certeza, influenciaria, por isso que temos que sempre incluir coisas variáveis como medicamento em nossas análises. Benzodiazepínicos, né, inclusive.
Sim. E a ideia é que podemos ver o efeito de medicamento, o efeito de alguma condição até médica, uma neurodivergência, uma condição psiquiátrica. Podemos ver diferenças entre essa organização espontânea do cérebro, mas tem uma variedade de fatores que você tem que medir e considerar nas análises, como você falou. Mas eu acho que minha preocupação com essas análises é esse ponto que o Vitor fez, que tudo que nós sabemos sobre a função dessas frequências é de estudos em que a pessoa estava engajada em uma tarefa. Então, como podemos ver se isso como podemos dizer se isso é a mesma coisa quando a pessoa não está fazendo aquela tarefa? E é um grande problema na literatura. Então, não tem solução. Mesmo assim, existem algumas medidas que são úteis. Por exemplo, fechamento dos olhos. Isso é um efeito muito grande, essa diferença na alfa, essa supressão cortical, é um efeito bem robusto, e podemos medir diferenças, por exemplo, nessa medida. E você vai ver na literatura que tem muitos e muitos e muitos estudos investigando o estado de repouso com EEG. Pessoalmente, eu perdi confiança no estado de repouso, mas é muito utilizado na literatura. Ok, agora eu vou mostrar como processar os dados de EEG e extrair essas medidas de potência em um estado de repouso. Então, aqui podem me falar se tiver dúvidas durante esse período. Então, como eu falei, quando você decidir qual medida você vai investigar, você precisa desenhar sua receita de processamento de acordo com essa medida, ok? Então, nesse caso, eu vou olhar na literatura sobre estado de repouso. Na verdade, eu já publiquei. Sou eu, Dani, desculpa te interromper, eu só queria tirar uma dúvida. Quando a gente está falando aqui em estado de repouso, a gente está desconsiderando a existência de algum estímulo. É isso que você está chamando de estado de repouso? Então, é quando você senta o participante em uma cadeira e você pede para ele fechar os olhos e fica assim por pelo menos 3 minutos. 3 minutos é o padrão. E depois você pede para ele abrir os olhos e fica focado com a atenção em um único estímulo. Geralmente coloca uma cruz na tela e vai gravar a mesma quantidade de atividade. E você precisa diminuir distrações, sons, outros estímulos, para que a pessoa pode relaxar. Então, é sem estímulo. Ok. Se o participante dormir durante a avaliação, tiver insônia, isso também é considerado um estado de repouso?
Desculpa, eu perdi minha atenção. O que você falou? Se o participante estiver dormindo ou dormir Não, também. isso é diferente. Não, Ok. então, sono é uma coisa totalmente diferente. Não é repouso, é sono. E tem um campo só que estuda sono. Por exemplo, pessoas estudam a reativação de memórias durante o sono. E também, claro, tem, porque o EEG, além de ser usada nessa maneira na neurociência cognitiva, também é uma ferramenta clínica para medir o sono, os estados de sono. Mas não consideramos sono nesse Obrigada, caso. Luísa. Uhum. Ok, então aqui eu tenho alguns dados de repouso, olhos abertos e olhos fechados, 3 minutos de olhos fechados, depois 3 minutos de olhos abertos, que foram gravados pela Leila, que está aqui, em um projeto sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi ver na literatura de adultos em estado de repouso com EEG, para ver quais etapas de processamento estão sendo utilizados nos melhores estudos hoje em dia. E foi interessante o ponto da Amanda sobre o software que vai processar os dados automáticos, porque você veja hoje em dia uma distinção entre os grupos que usam quanto menos processamento possível para não distorcer o sinal de EEG, e os grupos que usam, que priorizam o processamento automático para reduzir vieses quanto mais possível. Então, tem alguns grupos que estão utilizando software que processa os dados de forma automática e outros grupos que fazem etapas manuais quanto mais básico possível. Eu sou do campo de fazer coisas mais básicas e minimalísticas, porque eu não gosto de influenciar os dados muito. Eu também não confio muito em processos automáticos. Então, baseado na literatura, eu desenhei minha receita e eu vou mostrar vocês essa receita. Então, esse software aqui que eu estou usando é chamado Brain Vision Analyzer. É um dos melhores softwares para processamento, mas é pago. Então, é somente uma opção que, se você tem uma licença, um USB com a licença. Eu, felizmente, tive um financiamento da FAPESP e consegui comprar. Nesse software, você vai dizer para o software onde estão seus arquivos dos dados gravados e o software vai... Está compartilhando a tela do software, você está compartilhando a tela da apresentação ainda. Desculpa, esqueci, estava compartilhando assim.
Vou fazer a tela inteira. Ok. Então, aqui é o software. Aqui no lado esquerdo eu tenho os arquivos, os dados. E eu vou analisar esses dados de acordo com essa receita que eu fiz com base na literatura. Então, cada arquivo aqui é um participante. Os raw data são os dados brutos que foram gravados e agora precisamos limpar esses dados. Eu vou extrair medidas de potência nas frequências delta, theta, alfa, beta e gama, ok? Entre as condições olhos fechados e olhos abertos, tá bom? Então, o que acontece com esses programas é que você vai especificar parâmetros para fazer cada etapa de pré-processamento. O programa vai aplicar esses processos aos dados brutos, sempre aplicando na etapa anterior. Ele faz o ICA também? Sim, eu mostro para você. Então, já fiz 2 participantes, então agora eu vou fazer um com vocês. Então, esses são os dados gravados. Você consegue ver que o laboratório onde nós fizemos a coleta não tinha A ferramenta, essas coisas. não, proteção elétrica. Não, Tá. Então, tudo Ruído, né? Muito ruído. ruído. E geralmente isso é o que você vê se você não tem um laboratório com condições adequadas. Mas está tudo bem, porque a primeira coisa que eu vou fazer é filtrar os dados que têm uma frequência muito alta e uma frequência muito baixa, porque eu não tenho interesse em frequências muito altas nem em frequências muito baixas. Então, aqui eu sei que essa frequência, essa atividade aqui é simplesmente a linha elétrica, que é na 60 Hz, ok? Então, a primeira coisa é que eu vou filtrar esses dados, baseado na literatura, também do local do laboratório. Então, baseado na literatura, eu vou filtrar de 0,5 Hz para tirar toda a atividade muito lenta, que eu não quero analisar. Eu também vou tirar a atividade mais alta de 30 Hz, porque eu não tenho interesse, desculpa, 45 Hz, porque eu não tenho interesse em frequências mais altas. Eu vou colocar um notch, um filtro específico para tirar essa linha elétrica. E agora eu tenho os dados sem esse ruído da linha elétrica. E agora podemos de fato ver que esses dados são um eletroencefalograma de uma pessoa. Então, aqui eu tenho exatamente como foi gravado os eletrodos, cada linha representa a atividade gravada naquele eletrodo, 64 eletrodos localizados na posição padrão do couro cabeludo. E agora, eu tenho aqui marcadores que diz
que dizem quando o participante fechou os olhos e quando o participante abriu os olhos. Então, aqui eu tenho os dados ao longo da gravação, ao longo do tempo da gravação, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é identificar e remover eletrodos que são totalmente contaminados por ruído, por artefato, ok? Esses eletrodos são aqueles que não foram conectados adequadamente como o couro cabeludo. Isso acontece porque pessoas têm bastante cabelo, tem algumas regiões do couro da cabeça onde é muito difícil conectar um eletrodo perto do couro cabeludo, por exemplo, essa região aqui, atrás das orelhas, fica muito difícil conectar. Também os eletrodos que ficam aqui na testa pegam toda a atividade muscular da testa e dos olhos e muitas vezes, geralmente eu excluo de qualquer forma. Você não pode analisar esses eletrodos de qualquer forma, porque não representam dados, representam ruído. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar ao longo desse arquivo, ao longo da gravação, e eu estou procurando eletrodos que estão fazendo alguma coisa diferente dos outros para a maioria da gravação, ok? Então, eu já considero... SC4 aí, cara. Já dá um negocinho. Então, esse TP10 também, ele tá ruidoso também. Então, às vezes, como eu não tenho muito interesse, TP10 fica aqui, atrás da orelha. Então, pega toda a atividade que o pescoço faz quando você fica tenso. Com licença, vocês não usam o TP10 para referência? Não. Então, isso é ótimo. Então, ótimo ponto. Quando nós estamos gravando os dados, nós usamos o eletrodo CZ. E a referência que vamos usar varia para análise, varia dependendo da medida de EEG. No caso de potência oscilatória, no repouso, a referência utilizada mais na literatura é a média de todos os eletrodos. A referência de TP10 e TP9, os mastoides, é mais utilizada para análises no tempo no domínio do tempo. Geralmente é minhas... Obrigada. Mas bom ponto. Liz, TP10 tem uma eu pergunta também. Pode perguntar. Na hora que a gente grava com uma referência e, obviamente, sei lá, se tem 64 canais, vai aparecer só 63 porque a referência se anula, né? Você sabe se o Analyzer, ele, tipo, deixa gravada essa voltagem que ele anulou de tudo e dá para se reconstruir? Isso, exatamente. Eu vou te mostrar. Então, quando você grava com Brain Vision, você... ele não... ele é basicamente excluído do conjunto de eletrodos. Então, aqui eu tenho 63 eletrodos. Mas quando você faz a etapa de referenciar os dados, você readquirir a referência e ele vai colocar ele de volta nos dados. Ok. Agora eu olhei em todo o arquivo, identifiquei os eletrodos que são muito ruins. Agora eu vou anotar isso porque eu preciso ter essa informação
para a publicação. Quantos eletrodos foram removidos de cada participante? Eu vou anotar isso em uma planilha para não perder essa informação e ter tudo para minha publicação. Agora, eu preciso remover esses eletrodos, então eu vou simplesmente editar esses eletrodos e eu vou remover. Então, eu quero remover TP10, C4 e F6. F6. E você vai notar, quando você tem um eletrodo que é sempre ruidoso, que está sempre ruim, que você pode identificar que talvez você tenha um eletrodo que está quebrado e pode é a hora de comprar novos eletrodos. Ou às vezes é por conta do local. É boa prática sempre nomear essas etapas de processamento como o que você fez. Então, aqui eu tirei eletrodos ruins. Algumas análises necessitam de todos os eletrodos. Por exemplo, a conectividade. Se você vai analisar conectividade, você precisa do mesmo número de eletrodos para todos os participantes. E assim, geralmente você escolhe um número que você vai usar e que a maioria das pessoas tem bons, e você vai fazer o máximo para ter quanto mais participantes possível com todos esses eletrodos. Então, se eu tenho esse eletrodo TP10 ruim na maioria das pessoas, eu simplesmente vou excluir esse eletrodo das minhas análises. No caso da conectividade, aqui eu não vou fazer conectividade, então não é importante. Mas imagina que foi um eletrodo muito importante, como esses eletrodos que ficam aqui no meio. Por exemplo, FZ, super importante, tem muitas pesquisas olhando em medidas de EEG nesse eletrodo. Nesse caso, se esse eletrodo foi ruidoso, eu posso interpelar, eu posso criar um eletrodo virtual com base na atividade dos vizinhos desse eletrodo. Eu vou mostrar você aqui. Então, esse eletrodo C4 é importante. Então, eu quero ver se eu posso interpelar ele. Mas assim, eu tenho que ter pelo menos 4 eletrodos que são bons em torno dele. Aqui, C4, eu tenho, na verdade, várias. Então, eu posso dizer que eu vou interpelar ele, baseado na atividade desses. No TP10, que fica aqui fora bem longe dos outros eletrodos, atrás da orelha, eu não posso interpelar, porque eu não tenho 4 eletrodos em torno dele. Eu só tenho esses nesse lado. Eu não tenho nada aqui nesse lado. Então, se eu crio um eletrodo virtual, vai ser totalmente enviesada para esse lado. Então, não vou interpelar esse. O outro eletrodo foi F4. Desculpa, é F6, que fica aqui nesse lado. E aqui eu tenho que pensar, porque aqui eu tenho 4 eletrodos em torno dele, só que esse
está sendo utilizado para esse eletrodo virtual. Então, eu preciso pensar se eu vou interpelar ou não. Nesse caso, eu vou, e qualquer coisa que parece estranho no final, eu vou refazer essa etapa. Então, esse programa vai interpelar esses eletrodos, e agora, se eu olho nos dados, eu vou ter esses canais de volta, C4 e F6, agora são bons. Ok? Agora, eu quero limpar esses dados. Por exemplo, eu tenho todo esse artefato, eu tenho, se eu vou para a parte quando o participante abre os olhos, eu tenho esses movimentos que são piscados. O participante estava piscando aqui. Tem uma forma muito específica no EEG. Então, qual é o problema? É que esses movimentos dos olhos são muito grandes e está escondendo a atividade neural embaixo, que acontece ao mesmo tempo. Mas eu não quero só jogar fora esses momentos. Você pode até, se você quiser, você pode excluir todos os momentos em que o participante piscou, mas assim você perde dados. E também nós não sempre temos uma justificativa para não querer olhar atividade durante as pescadas. Talvez é interessante incluir. Então, tem vários métodos para limpar esses artefatos dos dados. O método melhor, o GMG, é chamado Independent Components Analysis, ou ICA. Esse método é um método estatístico em que ele vai pegar todos os dados, toda a gravação inteira, e ele vai tentar separar quanto mais possível esses dados em componentes que são maximamente independentes estatisticamente, ok? Então, ele vai criar uma matriz de todos os componentes dos dados e ele vai selecionar os componentes que são maximamente diferentes. E ele vai me mostrar esses componentes e eu vou identificar, esse componente reflete as pescadas nesses dados. Eu vou remover esse componente e ele vai me dar os dados de volta sem esse componente de pescada, ok? Mas para fazer esse processo, eu preciso de dados sem artefatos que vão confundir esse procedimento. Então, no ICA, ele não gosta de muito ruído. Então, eu preciso fazer uma etapa antes do ICA em que eu marco períodos dos dados que são totalmente ruidosos para não serem incluídos no ICA. Então, essa é uma etapa manual. Eu vou olhar rapidamente só para confirmar que não tem nada. Por exemplo, essa parte aqui, eu não quero incluir, porque foi o participante basicamente preparando para o estado de repouso. Estava piscando bastante, olhou para o lado, olhou de volta.
E então ele foi avisado para fechar os olhos e começamos a gravação. Eu não quero incluir essa parte porque vai confundir o ICA e também nem faz parte da gravação dos olhos fechados. Então vou excluir. E eu simplesmente vou continuar até o final. Então, esse participante foi ótimo. Agora ele abriu os olhos e temos bastante pescados. Mas tudo bem. Não vou excluir com esse procedimento. Eu vou até o final. Então, e aqui, essa grande deflexão, eu acho que o participante se mexeu e alguns eletrodos perderam o contato e causou uma grande mudança na voltagem no couro cabeludo e causou essa deflexão muito grande. Eu vou excluir, porque eu não preciso incluir ele. Então, agora eu vou clicar OK, e agora essas partes são marcadas para não ser incluídos. E agora eu vou fazer o ICA para corrigir os artefatos oculares. Você precisa escolher quantos componentes você quer que o programa te dê. Uma dica que eu aprendi como um especialista MEG na Alemanha, que se você especificar que você quer muitos componentes, o programa vai te dar muitos componentes, mas cada componente vai ser muito fragmentada. Então, talvez você pode ter 5 componentes que refletem as pescadas. Se você peça para o programa te dar menos componentes, ele vai compilar melhor o mesmo artefato. Então, na minha experiência, 20 componentes funciona muito bem. Então, ele vai fazer esse processo estatístico de criar uma matriz, identificar os componentes independentes. E demora um pouquinho, porque é processo complexo. Liz, na hora que saem os componentes no Analyzer, tem algum... Que no EEG Lab você tem aquele... que coloca umas labels automaticamente, né? Para identificar que ruído que é que distribuição é qual ruído. Mas não funciona muito bem. Daí tem que ir no olho mesmo. Exatamente. Isso é meu problema com esses programas automáticos, e especificamente com o ICA do EEG Lab, que não funciona bem. Eu já usei. Aqui é o resultado, ok? Então, aqui estamos vendo a topografia no couro cabeludo de cada componente e a forma de onda, então, no sinal de cada componente. E eu tenho que revisar para ver qual desses componentes representa um pescado e até um movimento horizontal e qualquer outro artefato que eu quero remover, mas eu recomendo que você somente remover artefatos bem definidos como pescadas, movimentos horizontais dos olhos e até o eletrocardiograma, se você observa. Então, eu vou escolher com base na topografia, porque eu sei a topografia do pescado é essa, como uma parte muito positiva na frente e uma parte muito negativa atrás. Só que
Ele está pegando outra atividade também aqui no meio, que eu não sei o que é. Então, estou um pouco receosa de excluir ele. Então, vou olhar em todos os componentes. Olha só, esse é um movimento ocular horizontal, é perfeito. Então, o que acontece quando a pessoa desvia os olhos para um lado e para o outro? A voltagem do olho é propagado para o couro cabeludo e cria esse dípolo. Então, aqui positivo, aqui negativo. E é totalmente restrito a essa parte acima dos olhos. Então, esse com certeza eu quero remover. E aqui eu vou remover esse para pescados. A vantagem desse software é que você pode verificar o que vai acontecer com os dados se você remover componentes selecionados. Então, você pode confirmar que você não está fazendo nenhuma distorção nos dados. Então, o que eu quero ver aqui é que a linha preta ainda mostra os pescados e a linha vermelha ainda mostra os pescados e a linha preta mostra uma correção, então corrigiu. Ainda não corrigiu, então eu vou ver se eu tenho mais um componente que pode refletir uma pescada. Às vezes, quando tem bastante ruído, é necessário selecionar mais de um componente para cada artefato. Ok, isso foi esse. Ok. Então, assim, você consegue ver as pescadas em vermelho e a correção em preta. Aqui eu vou anotar quantos componentes eu tirei. Acho que eu não preciso desse. O ideal é não remover mais de um para pescadas e um para movimentos horizontais. Mas na prática, com dados mais sujos, às vezes você tem que remover 2 para pescadas, por exemplo. Mas você não deve ir além, excluir mais componentes de 4, na minha opinião. Por quê? Porque quanto mais coisas você tira dos dados, você está mudando os dados e potencialmente removendo a atividade cerebral também. Então, 3. Eu vou anotar 3 aqui na minha planilha. Ops. Removi 3 componentes aqui. Eu esqueci de anotar que eu interpelei esses dados. Ok, quando você terminar, você vai clicar em Finish. E agora eu tenho os dados todos limpos, lindos. Ok. Agora, uma coisa desses dados específicos foi que na hora de programar a tarefa, eu esqueci de adicionar um marcador para indicar o final da condição de olhos fechados e um marcador para indicar o final da condição de olhos abertos. Então, eu preciso só adicionar esses marcadores aqui, mas é super fácil fazer isso. Então, aqui eu vou só renomear esse marcador para olhos abertos. Eu vou adicionar um marcador
antes do começo da próxima desculpa, isso foi olhos fechados, não. Olhos abertos. Olhos fechados. E aqui eu tenho a abertura dos olhos. Eu vou adicionar um marcador aqui no final para indicar o final da condição de olhos abertos. E agora, eu preciso separar essas duas condições. Então, eu quero analisar a atividade oscilatória nas frequências diferentes na condição de olhos abertos e também na condição de olhos fechados. Então, eu vou segmentar esses dados com base nesses marcadores. Esse programa é legal porque você tem várias opções de como você vai segmentar os dados. Aqui eu vou selecionar que eu quero que o programa crie um grande segmento que é a condição olhos fechados. E ele vai criar esse para mim, aqui. Então, olhos fechados. Eu vou fazer a mesma coisa para olhos abertos. Ok? Então, aqui, eu tenho somente os dados na condição de quando o participante estava com os olhos fechados, e aqui somente a condição de quando o participante teve os olhos abertos. Eu vou trabalhar nesses segmentos agora. Agora, eu quero... eu já limpei os dados, limpei os artefatos, na maioria. Agora eu posso... eu esqueci. Eu preciso aplicar uma referência. Então, esses dados foram gravados com a referência do CZ. Isso significa que a voltagem gravada em cada eletrodo foi gravada como a diferença de voltagem entre o eletrodo e o eletrodo CZ. Na etapa de pré-processamento, nós sempre mudamos essa referência. Então, as referências mais utilizadas são os mastoides, então aqueles eletrodos que ficam atrás das orelhas, ou a média de todos os eletrodos. No caso de EEG, potência oscilatória durante o estado de repouso, nós geralmente usamos a média de todos os eletrodos. Então, eu vou fazer isso. Eu também vou adquirir a referência online, que é o CZ. Então, aqui, Vitor, você pode pedir para ele trazer de volta essa referência online. Legal. E agora... na verdade, eu quero... E esse programa também é legal, porque você pode, por exemplo, eu fiz um erro agora, eu fiz a referência somente na condição olhos abertos, mas eu quero todos os dados com essa nova referência. Então, eu simplesmente cliquei e arrastei para colocar nessa etapa anterior e já fiz. Agora, eu quero segmentar esses dados depois da referência, então simplesmente vou clicar, arrastar e aplicar os procedimentos para essa nova etapa. E agora eu tenho aqui eletrodo CZ,
e todos os eletrodos referenciados à média na condição EC, e aqui a mesma coisa nos olhos abertos. Agora, eu preciso extrair as informações de frequência desses dados, porque agora é uma mistura de todas as frequências e também ainda um pouco de ruído. Então, o método que usamos para fazer isso é chamado um Fast Fourier Transform. Ele é um procedimento matemático que vai transformar os dados e extrair valores em cada frequência. Então, aqui estamos olhando em dados que oscilam ao longo de tempo, ok? Mas nós vamos transformar esses dados para dizer com a magnitude de atividade em cada frequência. Vamos perder a informação sobre tempo agora, mas tudo bem. A transformação de Fourier, Fast Fourier Transform, não é possível aplicar ele a uma gravação de 3 minutos, porque é matematicamente muito pesado. Então, o que fazemos? Nós dividimos essa condição que dura 3 minutos em pequenos segmentos de 2 segundos. Aplicamos a transformação de Fourier para cada segmento e tirar uma média no final dos segmentos. A duração do segmento é muito importante porque o tamanho do segmento influencia quais frequências você pode resolver. Então, você precisa de dados suficientes para você precisa de um segmento com uma duração que vai permitir que você pode resolver pelo menos 2 ciclos da frequência mais lenta que você quer extrair, ok? Então, a frequência mais lenta que eu quero extrair é a delta, que é 1 Hz, ok? Assim, eu preciso resolver 2 ciclos da delta, então eu preciso de um segmento de 2 segundos. Se eu só tenho interesse em θ ou alfa, eu não preciso de segmentos de 2 segundos. Eu posso usar segmentos de 1 segundo, porque θ vai oscilar 4 vezes em 1 segundo. Então, mas é padrão na literatura a usar segmentos de 2 segundos, ok? Pelo menos em adultos. Então, aqui eu vou dividir esses dados em segmentos de 2 segundos. Eu vou nomear isso, 2 segundos. Eu vou fazer a mesma coisa para a condição de olhos abertos. E agora você consegue ver que eu tenho vários segmentos de dados, em vez de uma gravação contínua. E o que eu vou fazer, eu vou aplicar a transformação de Fourier a cada segmento. Aqui eu tenho, cada caixa aqui é um eletrodo diferente, tá? Então, essa transformação de Fourier é o FFT. Baseada na literatura, eu vou usar esses parâmetros, são parâmetros que influenciam
exatamente como a transformação está aplicada aos dados, e você tem que ler sobre isso para entender o que cada parâmetro significa. Ok, agora eu tenho dados muito diferentes. Então agora não tenho mais dados de tempo. Eu tenho os eletrodos, eu vou clicar no eletrodo OZ, que fica aqui, bem aqui na região occipital, e você consegue ver que eu tenho uma diagrama que me mostra a magnitude da atividade em cada frequência. Então, aqui em laranja, eu tenho a frequência delta, frequência de baixa frequência. Em seguida, eu tenho a frequência θ. Em seguida, em verde, eu tenho a frequência alfa. Eu tenho a frequência beta. Eu posso pedir para esse programa me dar a gama também. Então, esse programa é legal porque você pode mudar facilmente os parâmetros das bandas de frequência. Se alguém tem uma pergunta, pode falar. Sim, Lizzy, eu estou vendo aqui esse espectro de frequência e geralmente no EG a gente tem a componente aperiódica, né, do sinal, que é o que cai com um sobre F, assim, e aqui parece que não tem, vocês... Oi? O que você não está vendo aqui? Não, é que no EG geralmente a gente vê que o sinal, quando a gente faz a transformada de Fourier, ele cai com 1 sobre F, né? Não, 1 sobre F é outra transformação, não é FFT. O Fast Fourier Transform é esse mesmo. Ele transforma a atividade em frequências. 1 sobre F é outra transformação, não é isso. Não, sim, Eu acho que dependendo do algoritmo que você, não sei se é algoritmo ou não, se você usar para 1 sobre F, você usa FFT, não é FFT, né? A Fourier Transform, Não é mas aí FFT. aí depois tem que fazer mais coisa ainda. Talvez seja isso, não sei. Isso Mas- mesmo. Uhum. E eu não sei se também o fato de que está em repouso enviesa um pouco esse decaimento, não sei. Mas interessante. Não, Né? Porque o alfa fica grande. não, isso é importante. Então, estamos falando sobre transformações matemáticas nesses dados. O Fast Fourier Transform é uma equação, é uma fórmula específica para transformar esses dados para obter essas frequências. Exatamente assim. 1 sobre F é outra transformação. Pode ser baseada na Fourier, na teoria de Fourier, mas não é essa fórmula específica, é outra coisa. Qual software você está usando? não, quando a gente faz a transformada de Fourier, por exemplo, no EGLab, no MATLAB, certo? Mas transformação de Fourier, isso pode ser 1000 coisas, porque Sim. a teoria de Fourier é muito grande. Então, isso é uma transformação de Fourier, Fast Fourier Transform. É uma transformação específica. E existem muitas transformações que vão fazer coisas diferentes. Você está falando sobre a transformação que extrai o ruído, desculpa, a parte não periódica dos dados. Isso é diferente, isso não é... Mas é porque eu esperaria ver nesse sinal que você está mostrando aí agora, certo? Ele não está Porque... naquela parte Não. do sinal.
Não, o que estamos vendo aqui é exatamente a parte periódica do sinal. O que você está falando sobre é a parte não periódica, entendeu? É uma Sim. coisa diferente. Sim. Você está falando que a FFT, ela não observa a parte aperiódica do sinal, certo? A gente está olhando só a parte periódica aqui. É só a parte, bom, provavelmente inclui a parte não periódica, mas não é desenhada para extrair somente a parte não periódica, ok? Ok. Então, ok. Mas quando estamos falando sobre análises no domínio da frequência, esse método é o mais utilizado, ok? Então, a Amanda, quando ela faz análise de neurofeedback, é essa transformação que é usada nos dados. Exatamente. A parte não periódica, nós não sabemos o que isso reflete. Então, você tem que usar com bastante cuidado. E não vai mostrar essas frequências diferentes. Não tem a ver com isso. É outra medida do EEG. Então, aqui, essa é na condição olhos fechados, e você consegue ver esse grande pico na frequência alfa. Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa na condição de olhos abertos. Ops. Eu vou abrir. E vamos ver que, olha só, a alfa é muito menor. Então, aqui, delta é muito maior que a alfa. Alfa está chegando a 4 microvolts quadrados, enquanto na condição de olhos fechados está chegando a mais de 25 microvolts quadrados. Mas isso é um segmento. Agora eu preciso tirar uma média para ter uma medida mais confiável do período inteiro. Então, vou tirar uma média aqui da transformação. Eu vou nomear isso olhos fechados. Eu vou fazer a mesma coisa para olhos abertos. Eu vou comparar essas duas médias, mas lembrando que isso é um participante individual e nós não podemos nós não podemos dizer nada sobre o padrão em somente um participante. Geralmente, porque pode representar uma coisa específica daquele participante que não é presente em muitas pessoas, pode refletir medicamento, sono, o estado do participante, etc. Então, precisamos de muitos participantes para poder ter confiança nos resultados. Mas somente para demonstrar esse padrão, aqui eu posso colocar na tela o espectrograma para os olhos fechados e em cima, nessa linha vermelha, eu coloquei a mesma espectrograma, mas para olhos abertos. E você consegue ver que a alfa é muito maior nessa região occipital para os olhos fechados. Então, isso dá confiança que esses dados foram coletados corretamente, que estamos vendo características esperadas dos dados. Mas para análise, eu vou só mencionar isso e depois encerrar. O que eu preciso fazer para
dizer alguma coisa sobre esses dados, eu preciso fazer a mesma coisa para todos os participantes. Eu preciso extrair esses valores de potência em cada frequência, para cada participante, para cada condição, e eu preciso colocar em uma planilha. Eu preciso analisar estatisticamente entre as condições, para dizer com certeza que a alfa é maior na condição de olhos fechados do que nos olhos abertos. Uma coisa que eu esqueci de falar é que a qualidade dos dados influencia as medidas de IG, porque precisamos para ter uma medida confiável, precisamos de mais sinal do que ruído. Se temos dados muito ruidosos que não podemos limpar, nós vamos ter mais ruído e o sinal vai ficar escondido. Então, precisamos ter uma estimativa disso quando estamos fazendo nossas análises. E uma estimativa importante é quantos segmentos, quantos dados foram incluídos na calculação da frequência. Então, então eu vou adicionar na minha planilha aqui quantos segmentos foram incluídos na condição olhos fechados e quantos segmentos na condição olhos abertos, tá bom? E você pode encontrar essas informações aqui do programa. Então, 92 segmentos para olhos fechados e para olhos abertos eu tenho 87. Então, é bastante. Geralmente temos um limite de 20. Não podemos analisar menos de 20 segmentos, porque não é suficiente para ter uma estimativa e uma medida confiável dos dados, ok? Então, é isso para hoje. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida antes de encerrar? Eu gostaria somente de agradecer. A aula foi muito boa e obrigada pela oportunidade. Amanhã eu já tenho uma coleta e vou pensar um pouquinho melhor sobre o que nós conversamos hoje. Sobre essa aula. Que bom. Obrigada. Imagina. Ótimo. Deixa eu ver nas mensagens. Então, na próxima vez, eu vou falar sobre potenciais relacionados ao vento, que é como nós como nos analisamos no domínio do tempo, e se temos tempo, vou falar sobre análises de tempo-frequência. Cláudio, você perguntou sobre o uso conjunto de ressonância magnética e EEG para estudos de doenças. Então, tem muitos estudos sobre diferenças cerebrais em várias neurodivergências, vários transtornos neurodegenerativos, e inclusive eu fiz várias. O que eu vou dizer? Não vale fazer isso se você quer tentar encontrar um biomarcador de uma condição, porque isso já foi feito por décadas e nunca encontramos
um biomarcador confiável para nenhuma condição. No entanto, vale muito a pena investigar processos específicos que você acha que podem ter um impacto importante nas pessoas. Por exemplo, no autismo, uma queixa que muitas pessoas autistas relatam é que tem uma sobrecarga sensorial. Outra queixa que eles relatam é que algumas pessoas autistas não se sentem dor da mesma forma que outras pessoas. E isso pode ser um problema. Se você tem uma criança autista que não consegue comunicar com linguagem falada, você precisa saber se essa criança está com dor, mas talvez não consegue relatar. E não é evidente porque não sente tanta dor. Então, investigando processos assim, qual é a base neural de processamento de dor? Como isso é alterado em crianças autistas ou alguma coisa assim? Isso é muito importante. E fazendo junto com ressonância magnética, isso ajuda a entender os mecanismos, basicamente. Júlia e Amanda, vocês querem falar? Eu tinha uma pergunta. Eu não trabalho com EG, eu pesquiso aquisição, então eu trabalho com métodos offline. Mas eu fiquei interessada em ver estudos de EG com crianças, porque na minha cabeça isso não era muito possível, por questões de ética e tudo mais. E aí eu fiquei muito curiosa. Então, o EEG não é... Não é invasivo, né? Não, exato, não é invasivo, não causa dor, então é totalmente possível. E com essas novas toucas, as toucas que você coloca em água e coloca na cabeça, também não tem a questão de gel, então é super viável. O que é difícil é fazer com crianças com alterações no processamento sensorial, porque pode ser muito aversiva para essas crianças. Então, se você trabalha com crianças autistas, por exemplo, uma alta proporção delas não vai poder fazer o EEG, porque é muito aversiva sentir essa coisa na cabeça. Sim, muito obrigada. Imagina. Amanda? Lizzy, a minha é que, assim, é mais uma questão, quando você estava falando ali do processamento, né? Eu costumo aplicar a montagem laplaciana antes de fazer o ICA, que aí daí eu fiquei pensando, né, o quanto que pode ser adequado, se o software também já faz isso. Quando você até explicou ali a questão da distância, né, do quanto que um sinal está interferindo em outro, ou sinal não, um ponto está interferindo em outro. Sim, é isso mesmo. Obrigada, sim. Então, essas transformações, como Laplaciana, que esses são importantes quando você quer analisar quando você tem interesse nas coisas espaciais. Então, se você quer fazer conectividade, você tem que aplicar uma Laplaciana para tentar reduzir o efeito de condução de volume. No caso de análise simples, como eu fiz agora, você não precisa. Inclusive para a ICA, como eu uso a ICA só para identificar pescadas. Sim, pescada de olho e artefato aqui da testa, né? Isso, eu também. Então eu não preciso
colocar uma Laplaciana antes, porque eu sei que esses componentes têm uma topografia bem, muito definida. Então, eu não preciso. Mas sempre deve seguir o que é o padrão na literatura científica da sua área específica. Tá bom. Obrigada, Lise. Professora. Obrigada pela aula, tá? Imagina. Eu só gostaria de tirar uma última dúvida em relação à melhora da impedância quando você coloca o gel. Sim. O que vocês têm a experiência de vocês? Ai, então. É difícil. É difícil porque... O que tem funcionado melhor, assim, nos últimos tempos? Então, para obter uma boa impedância na gravação, você tem que ter uma proteção elétrica. Se você tem um laboratório, como o laboratório que usamos aqui em São Paulo, vai ser muito difícil reduzir a impedância. Mas, enfim, algumas dicas. Se você não tem proteção elétrica, tenta colocar, quanto mais possível, o menos aparelhos elétricos na sala. Pedir para os participantes, lave meu cabelo a noite anterior, mas não usam condicionador, tem produtos. E você também pode até usar uma abrasão do couro cabeludo, em que você remova um pouco do pele, não a pele No morte, PrEP, sabe? né? A gente usa no PrEP e álcool. Isso, isso mesmo. Uma pasta abrasiva, isso mesmo. É o mesmo desafio, então, né? Mas Mesmo assim. olha, é possível filtrar esse ruído, porque é muito difícil mesmo obter impedâncias baixas, mas e especialmente com cabelo. Você falou de 15 minutos de colocar o gel. É difícil 15 minutos. Eu tenho colocado sozinha com 50, por aí. Sim, isso mesmo, mas 50, obviamente então, esse projeto que fizemos com toque, tivemos 25 minutos para fazer tudo. Então... Pessoa sozinha ou com duas? Não, foi sozinha, mas eu não estou fazendo coleta, foi a Leila e a Anne, que está aqui também. Quantos é muito eletrodos? difícil. 64. Nossa, 25 foi rápido. Com prática, bastante prática. Mas olha, se o participante consegue ficar, não tem problema levar mais tempo. Sim. Se Quando o eu protocolo fazia não no IP, demora. Quando eu fazia no IP, eu tirava celular, era meio que no improviso, assim, eu tirava celular da sala, tirava o computador da tomada, tem a touca que eu uso, assim, eu vou colocando já um pouquinho de eletrodo em cada ponto, eletrodo não, gel em cada ponto, então já ajudava também, e no próprio software vai me dando ali um pouquinho da questão da impedância também, né? Então. Mas antes de colocar na cabeça? Não, já na cabeça. Não, Eu então colocava primeiro um pouquinho e eu demoro em média também de 15 a 20 minutos Nossa, que rapidinho. cada paciente. Que bom. Sim, é difícil mesmo. Ok, então, acho que é isso. Semana que vem vamos falar sobre domínio de tempo, sobre como estudar processos como atenção, etc., como medidas no tempo. E qualquer dúvida podem perguntar, tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada. Até semana que vem. Até, tchau, tchau.